Olá, pessoal. Nós estamos começando aqui hoje uma entrevista com a Luciene Beatriz. A Luciene é apômetra clínica e eu estava dando uma olhadinha aqui. Luciene, você já estuda com a gente desde 2023? É isso? Isso, desde 2023. É bem recente, né? É bem recente. Eu fiz o curso rapidinho porque eu me apaixonei. Então, nós vamos aqui nessa entrevista contar as experiências que a Luciene está tendo, né? De um trabalho que ela está desenvolvendo com um grupo, né, de pessoas que residem na cidade dela, e ela vai contar a experiência que ela está tendo nesse trabalho que envolve, de uma certa forma, a aplicação da apometria de forma coletiva, né, que é um grupo de pessoas que estão participando. E, bom, eu tenho certeza que vocês vão gostar do que a gente tem aqui. Mas antes, para a gente poder contextualizar um pouquinho, Luciane, me fala um pouquinho, né? Como é que você conheceu a apometria? O que você fazia antes e por que Bom, eu sou espírita há mais de 40 anos e eu sempre quis saber a raiz dos problemas. Qualquer situação do espiritismo, reunião mediúnica, dificuldades das pessoas, tudo, eu sempre tive aquela tendência de querer saber o porquê. E, na maioria das vezes, eu não encontrava resposta, né? E eu vivi com essa dúvida. E há muitos anos atrás, eu ouvi falar sobre apometria, mas eu nunca tive a oportunidade de estudar, nem nada. E no ano de 2022, olhando assim na internet, por acaso, eu vi um grupo espírita, de espírita não, eu acho que ele é um bandista, de Goiânia, Seu Mana. Ele tinha uma série de cursos, de aulas gratuitas na internet. Aulas assim, com 2 horas de duração, eu assisti todas e me apaixonei. E comecei a procurar um curso que eu pudesse fazer. E aí, de repente, ali na internet, de novo, eu vi o curso do Robson, e eu já comprei o curso, comecei a fazer o curso, e logo nas primeiras aulas, eu vi que eu já era apômetra e não sabia. E com a fala do Robson, as aulas, ele sempre falava assim, se você está aqui, nessa aula, hoje, não é por acaso. Não é por acaso. Pode ter certeza que a espiritualidade está te preparando há uns 10 anos. E era exatamente eu. Eu já estava sendo preparada há muito tempo e não entendia. E eu fui fazendo o curso, fui fazendo, e aí um belo dia eu tive a intuição de montar um grupo de estudo. Convidei várias pessoas aqui da minha cidade, na casa que eu frequento, mas ninguém interessou. Convidei as terapeutas da minha cidade. Aqui é uma cidade pequena, eu conheço muita gente. Convidei alguns familiares e eu formei, então, um grupo de estudos de apometria. Só estudo, tudo online. A gente estudou, tal. No final, o pessoal foi desistindo por vários motivos, sobraram 4 pessoas, eu e mais 3. E eu não quis desistir, né? Eu sempre tive planos de formar um grupo presencial com médiuns para fundar mesmo um grupo de trabalho, mas ainda não deu certo. E eu sempre pedi a Deus que eu queria ajudar o próximo, que eu queria colocar em prática a apometria, porque logo quando eu vi, logo no início eu vi a grandiosidade dessa técnica, desse trabalho, e eu queria trabalhar. E não tinha como. E eu moro longe da cidade, é muito difícil eu ir ao centro, porque eu não tenho carro, então não dá para voltar a pé, não tem ônibus. E eu pedi a Deus que ele me mostrasse um jeito de ajudar o próximo com as minhas capacidades, com o que eu tinha no momento. E aí, eu tenho um grupo de orações, que esse grupo começou na pandemia, né, que ninguém podia sair de casa, e esse grupo continuou, eu dei continuidade a ele. Hoje esse grupo tem 24 pessoas. E devido à necessidade das pessoas, às doenças, eu percebi que eu podia usar a apometria de alguma forma à distância.
E os casos mais graves, as pessoas com maiores dificuldades, eu comecei a fazer uma oração mais específica, usando algumas técnicas da apometria para aquela pessoa. Foi assim que a gente começou. Luciene, você falou que eu vou agora em partes do que você apresentou agora, né? Uhum. Esse grupo que você comentou de oração surgiu mais ou menos por volta de 2020, né? Acho que foi 2020. E era um grupo de oração. Como que vocês faziam? Eram só orações. Todos eram, a maioria eram pessoas católicas, alguns espíritas, outros simpatizantes. A dirigente do grupo, ela fazia uma abertura, uma oração, e cada pessoa fazia a sua oração favorita. Então, tinha orações que eram do catolicismo, do espiritismo, assim, entre aspas, né? Algumas mais usadas na Umbanda, as pessoas só faziam orações e os seus pedidos pelo momento ali da situação que o país, que o mundo estava vivendo. Foi assim. Era em prol, então, da atmosfera, vamos dizer assim, espiritual, Isso, que todos estamos envolvidos por conta da... E durava quanto tempo esse trabalho? meia hora, 40 minutos. Fazia o quê? Uma vez por semana, todos os dias? Era todos os dias, na época de 2020, 2021, era todos os dias. Então começou assim, né? Começou assim. Aí você começou a estudar e seguiu dessa forma, sempre com esse objetivo. Sempre com esse Objetivo, né? com o objetivo de orar pelo próximo. Era o bem que a gente podia fazer no momento. Vocês também faziam orações para pessoas específicas? Fazia. Quando tinha alguém assim em grande dificuldade, na época tinha pessoas assim internadas, aí a gente fazia aquela oração assim normal, né, sem igual a gente faz mesmo, assim, em silêncio no seu quarto. E qual o resultado que vocês tinham? Excelentes resultados. Ótimo. Ou seja, a pessoa apresentando melhoras. Sim, sim. Muito bom. Então, todos os dias, quando tinha alguém doente, vocês também faziam orações para as pessoas e elas ficavam melhor. Sim, melhorava. Muito. Bom. Então, isso foi um trabalho antes da apometria que você desenvolveu. Então, portanto, você começou a ter uma fé muito grande, né? Obviamente. Sim. E Da fé, né? e eu Aí, em 2023, você começou a estudar. E antes de você começar a trazer esse trabalho que você estava estudando para a prática, quanto tempo se passou? Eu comecei o curso em 2023. Isso. Aí o curso era para ser feito, acho que em 10 meses, né? Parece, mas eu consegui acelerar porque eu estava em casa o tempo todo. Então eu fazia muitas aulas e aí logo já o centro já estava aberto, todo mundo já frequentava, então a gente podia ir à casa espírita, podia desenvolver outros trabalhos, mas foi de 2023, começo de 2023 para cá. Você começou a estudar, só para a gente poder aqui compreender melhor. Em março de 2023. Apometria. Né? Isso. E aí, você começou a praticar apometria quantos meses depois? Quando eu estava quase acabando o primeiro curso, a primeira apostila já estava quase no final, eu comecei um grupo de estudos, com a intenção de, no futuro, quando eu terminar o curso, começar um trabalho presencial, né, um grupo mesmo de trabalhos apométricos. Você acha que isso levou uns 6 meses? Mais ou menos. Mais ou menos. Ótimo. E aí, nos conte, então, como foi o início desse trabalho que você vem desenvolvendo atualmente. Como é que se deu? Como é que deu essa transição? Você falou que teve uma transição, né? Foi uma transição do grupo de oração para o campo de proteção. À medida que o tempo foi passando, a gente foi tendo conhecimento assim dos problemas graves que as pessoas enfrentavam. E eu percebia que, às vezes, só a oração não era suficiente. Assim, não desmerecendo o poder da oração, não é isso. Mas precisava de uma intervenção mais direta.
e não tinha como, eu não tinha como sair de casa. As pessoas que tinham dificuldades, elas moram a 200 quilômetros de mim, a maioria, muitos moram na fazenda, em outras cidades, e eu queria ajudar essas pessoas. E, claro, em primeiro lugar, a mim mesma, né? Que eu, paralelo a isso, eu fiz um trabalho comigo. Todas as práticas individuais, proteção individual, eu fui avançando no curso de apometria, e aí eu fui fazendo tudo em paralelo. Mas fazendo um trabalho comigo, com a minha reforma íntima, com o meu esforço, a minha melhora, eu fui percebendo que o outro também tinha as mesmas questões minhas e outras muito mais graves. E aí, eu pedi a Deus, assim, que Deus me permitisse usar as técnicas da apometria, que eu já sabia, eu já tinha estudado, que elas só podem ser feitas presencialmente. Alguma coisa pode ser feita online, desde que a equipe mediúnica esteja presente no mesmo local. Não era o meu caso. Eu sozinha na minha casa e as pessoas sozinhas na casa delas. Mas a gente queria ajudar. Então, eu pedi a Deus que me intuísse, que permitisse que, de alguma forma, eu pudesse ajudar. E aí eu tive essa ideia, essa intuição, de fazer um campo de proteção. Somente isso. E convidei as pessoas que estavam na oração, quem queria fazer parte do grupo, quem queria estudar apometria, expliquei como que era, muitos concordaram. Aí eu criei esse outro grupo de campo de proteção, hoje ele tem 14 pessoas. Uhum. E lá a gente faz basicamente campo de proteção, porque as pessoas que estão lá, elas não têm conhecimento de apometria, nenhum, assim, tem um pouquinho, algumas, mas não dá para fazer, mesmo porque é a distância, né? Isso, aí eu vou explicar um pouquinho aqui para o pessoal entender, né? Existem muitas formas de se praticar a apometria. A apometria ela é bem eclética nesse sentido. A forma tradicional é presencialmente. E presencialmente você pode praticar sozinho, você auxiliando uma outra pessoa. Isso você pode fazer de forma caritativa ou terapêutica, né? De uma forma clínica. E existe também a forma de você atuar com um grupo, um trabalho coletivo. Sendo que nesse trabalho, normalmente você vai atuar de forma caritativa, onde você forma um grupo, né? Ou você já até tem um grupo espírita ou kardecista, um bandista, reikianos, que usam uma apometria, pode ser como técnica acessória ou principal, né? Que a gente fala só grupo de apometria, só usam apometria. O grupo de Umbanda faz trabalhos de Umbanda, mas agregam ali a técnica apométrica. Esse trabalho pode ser feito à distância, ou seja, auxiliar uma pessoa que está lá do outro lado do mundo. O que normalmente não se faz, que é justamente, né, o que a Luciane tem desenvolvido, que é o trabalho online, ou seja, as pessoas estão ao mesmo tempo conectadas, né? Vocês usam qual aplicativo? O Meet, gratuito. Meet. Então, elas usam o Google Meet, né? Estão ali se vendo, né? Algumas devem estar com a câmera aberta, outras não. Uhum. E aí elas fazem essa reunião, que normalmente aconteceria de forma presencial, mas estão fazendo online. No entanto, esse trabalho, ele pode ser realizado se tiver permissão dos mentores, né? Da pessoa que está dirigindo aquele trabalho, que foi justamente o que a Luciene obteve, né? Então, nos fale um pouco sobre isso, então, Luciene, por favor. Como é que se deu essa orientação dos seus mentores? Devido a... Eles sempre falaram assim, da transição planetária, o momento difícil que as pessoas estão vivendo, e que Deus permitia que novas formas de trabalho, novas formas de tratamento surgissem naquelas pessoas de boa vontade, né? Então, quando a pessoa tem boa vontade em ajudar e não tem muito recurso, Deus usa o recurso que ela tem. Então, havia
eu não sei se eu poderia chamar de exceções, assim, né, na forma de trabalhar. E era essa a minha situação. Então, eu pedia isso, que eu queria ajudar, mas eu não tinha recursos físicos para montar um grupo físico, eu não consegui pessoas para vir aqui para minha casa, para a gente montar, não deu certo. E as pessoas lá de outra cidade, outro lugar, sofrendo, e eu tinha técnica. E aí eu perguntei à espiritualidades, o que eu podia fazer? Aí, no início, a espiritualidade recomendou só o campo de proteção, aquele campo lá da apostila, Harmonia do Lar, só aquele. E aí foi, com o passar do tempo, e a nossa apometria individual, né? Aqueles cuidados que a gente tem que tomar com a nossa reforma íntima, com a nossa melhoria, e o pessoal que trabalha lá, que faz parte das orações e do campo, são pessoas que têm fé, pessoas que têm boa vontade, que têm uma vida, assim, ética, né? Extremamente religiosas e pautadas no bem. Então, eu acredito que tudo isso contribuiu para a espiritualidade permitir que a gente começasse esses campos de proteção dessa forma. Muito importante isso. Então, assim, a Luciane falou uma coisa importante, né? Porque, assim, o grupo de pessoas que estão hoje participando desse trabalho, apesar de desconhecerem a apometria, isso não é problema para praticar, por isso que tem o papel daquela que vai estar dirigindo, né? Ela justamente percebeu isso, que eram pessoas de boa fé, de boa índole, né? Porque isso contribui para o ambiente espiritual, né? E, Luciane, só voltando um pouquinho mais, você falou que quando você foi estudando, você foi fazendo as práticas individuais, né, que tem no curso, né, para você se autoajudar. Tem. Isso você acha que contribuiu quanto para a sua vida, para o seu desenvolvimento? Nossa, Robson, daria um livro contar os benefícios. Porque eu lembro, assim, perfeitamente das aulas que você disse, que nas aulas que você disse assim, o apômetra que trabalha com sinceridade, com desejo de fazer o bem, e tudo certinho e tal, tudo na sua vida melhora, né? As suas relações familiares, o trabalho, a prosperidade financeira, e eu fui percebendo isso, porque no começo, a minha vida financeira estava bloqueada, travada, e estava tudo paralisado, eu cheia de problemas assim comigo mesma, aqueles problemas assim que a gente percebe que só fazer terapia não resolve, que só tomar medicação não resolve, que eram coisas muito profundas, e que eu via conexão aí com os meus corpos espirituais, níveis, subníveis. E aí eu fui fazendo esse trabalho comigo de perceber isso, naquele... Tem aquela prática lá, apometria individual, trabalho individual. Então, eu fazia aquele ali, uma vez por semana, uma vez por mês, que fazia todo o desdobramento dos corpos, cada corpo, um trabalho para cada corpo, eu fazia tudo ali. E aí, o que aconteceu? Eu percebi que a minha consciência foi se expandindo mais, eu fui ficando mais senhora de mim, né, tomando posse de mim, de maneira leve, de maneira confiante. Eu fui aprendendo assim a trabalhar a culpa, a trabalhar a oração do perdão. Gente, o Robson indicou aí numa das lives o livro da Cristina Cairo, Oração do Perdão. Aí eu comprei o livro, estou fazendo a oração do perdão, e eu consegui curar algumas doenças minhas com a oração do perdão. Então, é uma série de coisas que eu fiz em paralelo com o campo de proteção, e eu percebi que, à medida que eu ia melhorando como pessoa, eu não evoluí, não me tornei um espírito evoluído, mas eu já tenho consciência de quem eu sou e do que eu preciso. Então, à medida que eu vou tendo mais consciência disso, vou me esforçando mais, vou fazendo as práticas comigo. Eu percebi que as práticas do campo de proteção também foram ficando mais profundas para as pessoas.
Uhum. E aí a gente pôde ajudar mais, de forma assim mais, eu vou dizer profunda, eu acho que é profunda mesmo a palavra. Ótimo. Então, isso é importante, né? Porque eu vou frisar algumas coisas, Luciane, porque boa parte das pessoas que vão estar aqui acompanhando são alunos também, né, do curso. Pode ser que tenha outras pessoas que não sejam, mas os pontos que você está frisando vão servir de farol, né, para quem está estudando. Uhum. Então, o ponto importante que a gente aprendeu, ou seja, a gente ensina o que a gente aprendeu e o que a gente faz, né? É. Antes de iniciar um auxílio para o próximo, a gente primeiro tem que se tratar a si mesmo. Uhum. E a melhor forma de você ganhar confiança naquilo que você vai praticar em auxílio aos outros é você aprender e praticar em si mesmo. E se você passar por um tratamento com outra pessoa, não que não possa ser bom, né? É. Mas qual é a confiança que você vai ter que aquilo funciona mesmo, né? E aí você está relatando isso. E uma das coisas que você comentou, que eu achei interessante, é que você fazia o trabalho de autoapometria uma vez por semana. Fazia. E você desdobrava seus corpos, encaminhava para os hospitais uma vez por semana, ou você, como é que você só fazia essa parte especificamente? Como assim, eu sei que os corpos espirituais só podem ser desdobrados a cada 21 dias, né? Para encaminhamento. Para encaminhamento. Eu lembro sempre daquela parte assim, eu fazia a primeira parte, a pirâmide de proteção, a pirâmide de trabalho, aí depois eu dava uma pausa para visualizar. Uhum. Aí eu visualizava o que era necessário. Então, aí a espiritualidade sempre me auxiliava. Desdobra o corpo tal para a gente tratar aqui, Uhum. né? Então, assim, os tratamentos que foram feitos no desdobramento dos corpos, eu percebia que dava para ser tratado aqui mesmo, sabe? Porque essa sala aqui, ela é a sala onde eu faço os atendimentos. Então, é uma sala protegida espiritualmente, preparada para isso. Quando tinha necessidade quando eu não sabia se já tinha sido encaminhado ou não, eu sempre pedia assim, que a espiritualidade faça aquilo que julgar melhor, Uhum. né? Que desdobre e leve para o hospital aquele corpo que ela achar melhor. Aqueles que não têm necessidade, que eles fiquem aqui, sejam reacoplados e tal, tal. Aí eu dava sempre esse comando, porque eu não sabia qual corpo precisava ser encaminhado, embora eu achasse que precisasse, mas talvez não precisava, né? Uhum. Eu tenho duas perguntas, né, para fazer para você, sobre o que a gente falou aqui, antes de a gente seguir. Primeira, atualmente você falou que fazia uma vez por semana. Atualmente você continua fazendo uma vez por semana ou você já se passou? Não, agora, isso foi mais nos dias assim que eu estava com muitos problemas financeiros, com muita dificuldade, eu sentia muita necessidade de fazer com mais frequência. Agora, hoje, assim, depois de uns 7 meses, 6 meses, Robson, eu até esqueço de fazer esse trabalho para mim. Assim, sabe, eu estou sempre envolvida Sim. em ajudar o próximo, que eu esqueço dessa parte. A minha tia que fala assim, Luciene, você tem que fazer uma proteção para você. Nossa, tia mesmo. Então, hoje, quando eu vou fazer, eu venho aqui, eu sento, eu faço a pirâmide, só a harmonia do lar. Eu peço, e aí eu já peço, eu faço dou todos aqueles comandos básicos, aqueles comandos que eu sinto necessidade, que eu tenho intuição, ou que eu visualizo, né, através da mediunidade eu visualizo, e eu pude trabalhar também muitas questões do passado, minha. Então, assim, quando eu visualizo, eu vejo o que precisa, é que eu faço o pedido. Então, agora tem sido assim, tem muito tempo que eu não faço aquele completo lá, que demora quase 1 hora. É quase 1 hora para a gente fazer ele. Já tem um bom tempo. Mas é porque também você está fazendo um trabalho coletivo, né? Eu acredito que sim, né, Robson? Exatamente. Você está fazendo um trabalho coletivo, então ele já substitui o individual. Mas o individual é quando a gente percebe algumas coisas. E a segunda pergunta é o seguinte, Luciene. Você comentou que você tem, então, essa vidência, né? Uma mediunidade, o que te favorece na hora de você aplicar os conhecimentos. Mas o que você me diz sobre fazer essa prática
para alunos, por exemplo, que não têm mediunidade, portanto, não estariam vendo coisas específicas. Você entende que funcionaria da mesma forma? Qual conselho que você dá para quem não tem mediunidade e estaria fazendo aqueles comandos? Bom, já aconteceu comigo isso, quando eu visualizo, quando a espiritualidade me mostra através da mediunidade, ou através simplesmente da clarividência pura, sem ser a espiritualidade que me mostra, às vezes eu sozinha consigo ver. E claro que num trabalho assim, é a espiritualidade que dirige. Eu percebo que quando eu visualizo, quando eu trabalho com a mediunidade, há um esforço físico muito grande e é muito fácil da gente se desequilibrar e atrair aquela energia para a gente. Então, quando eu percebo isso, o que eu faço? Eu peço a espiritualidade para não ver, eu não quero ver, assim, desencarnados, eu não quero ver os corpos sendo desdobrados, eu não quero ver nada. E aí, o que eu faço? Eu dou os comandos só com intuição. Uhum. Sabe, assim? Então, seria como se eu não tivesse mediunidade, né? Eu dou ali, aí eu faço aquele trabalho mais simples. É a proteção, a pirâmide individual e depois a pirâmide de transporte, trabalho e transporte, aquele básico que está lá na apostila. Aí eu não me aprofundo em nenhuma técnica, sabe? Nada, porque aí é seguro. Às vezes eu não estou bem, eu estou muito cansada, e aí eu não quero, assim... eu penso assim, às vezes eu não estou em condições de resolver uma situação difícil que possa aparecer. E aí eu me limito a fazer o comando básico só com intuição. Ok. Então, você está me dizendo que, às vezes, por mais que você tenha mediunidade, você prefere nem ver, né? Porque é óbvio, você está mexendo com coisas espirituais que, do outro lado, são harmônicas, né? Então, Isso. para quem não vê, não é uma desvantagem. Não, não é uma desvantagem. Não é, Robson, porque assim... pode falar. Não, eu falei exatamente. Porque imagina, se dá muito cansaço mental, se a gente for ver tudo, Sim. sabe? Se vai fazer um campo de proteção para uma pessoa, aí aparece ali o obsessor, o mago negro, aí eu vejo a vida familiar da pessoa, às vezes eu vejo a reencarnação passada dela, nossa, sabe, é um cansaço mental grande, e depois se a gente, quando termina o trabalho, se a gente não faz o desligamento, todas as vezes eu tenho que cortar cordões energéticos que possam me ligar ao trabalho, às energias, ou às pessoas, né? Aí eu tenho que fazer todos aqueles comandos. Oi? Apagar da memória, né? Apagar da memória. Então, assim, dependendo do dia, não dá, assim, sabe? Para visualizar. E, às vezes, a espiritualidade nem mostra também, porque a espiritualidade mostra o que ela acha que tem que mostrar, né? Exato. Não é o que a gente quer ver. Isso, exatamente. Para quem não sabe, o próprio Dr. Lacerda, que criou a apometria, ele não era médium, não tinha evidência, né? Aqueles que precederam ele, boa parte também, eu também, né? Com quem eu aprendi, então não é necessário para a gente ajudar. E é claro, quando a gente tem ajuda. Agora, Luciene, vamos iniciar então. Como foi esse grupo? Já existia, esse grupo atual de defesa? Você convidou as pessoas? Como foi as primeiras reuniões? O que você falou para elas? Começou assim, no grupo de oração, a minha tia, ela tem muita mediunidade, é uma mediunidade de efeito físico. E ela mora na fazenda, o marido dela, o filho dela, tira leite, faz queijo. Então, é aquela vida, assim, da fazenda mesmo. Como ela tem muita mediunidade, e é muito difícil para ela ir ao centro espírita na cidade, quando está chovendo, o carro encrava nas estradas, e um monte de coisa. E aí eu percebia que, com aquela mediunidade e sem trabalhar, ela passava muito mal. E aí ela me pediu oração. Quando ela me pediu oração, aí por causa da mediunidade, eu visualizava o que era. Então, foi por causa da mediunidade que eu comecei a visualizar a situação das pessoas. E aí,
é aquela parte que eu te falei. Eu comecei a perceber o problema dela e falei assim, tia, eu estou fazendo curso de apometria, a gente já estava estudando, já, que eu convidei ela para estudar lá naquele primeiro momento, em 2023. Era só estudo. Eu falei, tia, vamos fazer um campo de proteção para a senhora, então? Vamos chamar algumas pessoas aqui lá do... No começo, eu chamei umas 3 pessoas do grupo de oração, eu não chamei todas. E aí eu fiz aquele comando simples, básico. Simples e básico, entre aspas, né? Porque ele resolve muita coisa. É simples é a maneira de falar. Aí eu fiz só aquele comando. Quando eu fui fazer só aquele comando, aí eu já visualizei o trabalho da espiritualidade. E deixei, não falei nada. Aí no outro dia, minha tia, eu mandei a mensagem perguntando como que ela estava. E ela, nossa, Luciene, eu melhorei demais. Eu estou muito boa, graças a Deus. Ficou muito feliz. Aí, como a minha tia já é benzedeira, ela benze todo mundo lá, as pessoas iam pedir para ela rezar, para ela benzer, ela me ligava e falava assim, Luciene, será que não tem jeito de fazer aquele negócio que fez para mim? Ela falava assim, aquele campo que fez para mim, para aquela pessoa. E aí a gente começou assim. Aí abri a sala, chamava umas 3 ou 4 pessoas, que até então não tinha o campo de proteção. À medida que essas 3 ou 4 pessoas foram gostando de ajudar, foram entendendo, aí já eu criei o grupo de proteção e fui convidando as pessoas que eu percebia que tinha assiduidade, que tinha compromisso. Que legal. E, Luciene, esse trabalho que você comentou é aquele que a gente aprende, né? Se não me engano, na 4ª ou 5ª aula do curso 1 de apometria, né? Ou seja, bem no início mesmo. Ó, tô com ele aqui, Harmonia do Lar. É bem no início. É bem no início. É. E aí, como é que foi crescendo esse trabalho? Robson, um dia a espiritualidade falou para mim assim, porque eu continuei fazendo curso, e até hoje, né, eu estou na mentoria, eu sempre estou indo lá no curso e revendo alguma aula, as apostilas ficam aqui, todas encadernadas aqui perto de mim, todo dia eu estou consultando alguma coisa. Eu percebi que foi um processo assim, o resultado, sabe? O resultado que as pessoas foram tendo, o trabalho da espiritualidade, as pessoas voltavam para pedir novamente outro campo. Uhum. Porque a gente não divulga, é um trabalho anônimo, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Uhum. Então, assim, a pessoa melhora, aí quando ela fica sabendo de alguém que está doente, ela já pede. Aí a gente vai fazer. E... Oi? Naturalmente um vai crescendo, né? Vai Aí de boca a crescendo. boca, porque as pessoas vão sendo auxiliadas. Muita... Robson, é incontável o número de melhora e de, sabe, de resultado positivo que as pessoas tiveram. E aí um vai falando para o outro, um fala para o outro. Aí, por exemplo, essa semana já tem, até ontem tinha 4 campos para a gente fazer. Uhum. Ontem a gente fez 1, hoje tem 2 e amanhã tem 1. E Então, a gente assim, vai detalhar esse trabalho, e aí, inclusive vou pedir até para você contar alguns resultados, mas eu quero ir pegando bem passo a passo, né? Porque quem está acompanhando, né, pode até depois também, de repente, seguir esses mesmos passos. Então, as pessoas que foram compondo, pelo que eu entendo, o grupo, foram pessoas que provavelmente vocês auxiliou e falaram, quero fazer parte. isso, É isso que eu presumo? é isso. E hoje vocês se reúnem com qual frequência? Olha, como eu chego tarde do trabalho, às vezes não dá para a gente fazer no horário de costume, que é 7h30 da noite, 8h15. E o tempo que tem, assim, que eu tenho mais disponibilidade é sexta, sábado, domingo e segunda. Uhum. E
E, às vezes, durante a semana, depois do almoço, que o pessoal termina de tirar leite, termina de fazer queijo, 12:30, 1 hora. Aí eu estou no meu horário de almoço. Então, se for um campo só, dá para a gente fazer. Agora, se for urgente, se a pessoa estiver muito mal, aí a gente tem que marcar para final de semana. E se for muito urgente mesmo, eu falo assim, olha, gente, eu chego em casa 8:30 da noite, se vocês quiserem fazer, a gente faz 9 horas. Aí, Robson, de repente tem 5 pessoas lá para a gente fazer para aquele caso urgente. E, então, assim, a gente reúne de 4 a 5 vezes por semana, em horários variados, meia hora, 40 minutos cada campo de proteção. E no domingo, 6 horas da tarde, eu tenho um estudo. Eu convidei o pessoal para estudar, o pessoal do campo de proteção. E aí eu voltei na apostila, lá no comecinho de novo. A gente está estudando aquela parte lá dos tipos de obsessão. E aí eu eu procuro passar para eles, porque o pessoal, eles não têm acesso ao estudo. Eles não frequentam um lugar de estudo, é muito difícil de se locomover. E aí eu vou trazendo conhecimentos espíritas, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, das obras de André Luiz, e da apostila de apometria, faço aquele apanhado geral de uma forma que eles entendam, né? E que possa ser útil para a vida deles, para os nossos campos de proteção. Então, tem o estudo também, né? Você mandou a apostila para eles? Robson, eu até mandei assim, eu mandava por partes. Aí eu percebi que quem recebia apostila não tinha tempo de estudar, sabe? E o trabalho na fazenda é muito exaustivo, você trabalha até de noite. Né? E são pessoas, assim, que frequentaram um pouco a escola, é mais difícil. A gente vê que a pessoa não tem tempo mesmo, né, de estudar. Então, eu pensei comigo, tá tudo certo. A gente incentiva até, né, que vocês possam formar grupos, pode mandar apostila para ensinar e tudo mais, mas é o que você falou, você adaptou à realidade. Foi. Então, vocês fazem assim, vocês se reúnem, pelo que você me falou, de 30 a 40 minutos para fazer o trabalho, né? Isso. E vocês se acertam ali pelo WhatsApp à medida que os casos vão surgindo. Isso. E aí, como que inicia esse trabalho? A minha tia ou alguém me liga, geralmente liga para minha tia, que precisa de um campo. Aí a minha tia me chama no WhatsApp, a gente combina o horário entre eu e ela, porque eu gosto muito, assim, da presença dela, porque ela tem muito ectoplasma, muita energia, e ela conhece, né, a maioria das pessoas. Aí a gente marca, eu coloco lá no grupo do campo de proteção. Lá não tem conversa, não tem nada, eu só ponho assim, campo de proteção hoje, tantas horas. Quem puder, será ótimo. Eu só escrevo assim. Aí, no horário, lá eu abro a sala, a hora que todo mundo chega, eu já peço a proteção de Deus, peço a permissão de Deus, eu chamo a equipe de Eurípides Barçanufo. Se for uma pessoa católica, eu não falo assim, Eurípides Barçanufo, eu não falo os espíritos conhecidos nas doutrinas espiritualistas. Eu falo, a proteção de ontem, por exemplo, eu usei nomes, assim, muito mais da Igreja Católica. E aí eu faço adaptação. Aí eu chamei toda a egrégora lá, do Eurípides Barçanufo, da equipe espiritual que nos assiste. Inclusive, tem uma freira que de vez em quando ela vem. E eu acho que ela é do curso de apometria. Porque no dia que eu estava estudando uma apostila, um anexo lá, tinha uma freira lá, o nome de uma freira. Se não me engano, eu acho que ela é do curso de apometria. Porque quando eu estava fazendo o curso, quando eu comecei, aí eu percebi a presença daquela freira, aquela entidade que eu não conhecia. Ela falou para mim assim: eu vim ver o que você está fazendo com o curso. Aí, né, eu falei assim, graças a Deus eu estou estudando, estou trabalhando. Então, de vez em quando eu percebo a presença da egrégora da apometria. E aí,
sempre vem uma egrégora de acordo com a necessidade da pessoa. Vem, às vezes, seres extraterrestres, com aparelhos que eu não faço ideia para que serve, mas eles estão ali trabalhando em conjunto. Vem seres da Umbanda, e muitas freiras, vem vários assim. Aí eu chamo todos eles e começo abro a frequência da pessoa, peço para ela escolher uma página do Evangelho, aí eu leio, faço um comentário assim de uns 5 minutos, dependendo, e começo a dar os comandos ali, o giro de 360 graus, que possa ser mostrado passado, presente e futuro, aquilo que puder ser trabalhado, aquilo que for possível e aquilo que for para o bem da pessoa. Uhum. Eu sempre peço isso. E aí eu começo com a pirâmide de proteção, né? Alfa, beta, e vai, assim. Ou seja, uma coisa importante que você frisou, você pede para que o trabalho seja limitado de acordo com o merecimento da pessoa e também daquilo que o grupo pode fazer. É isso? Isso, sempre peço. E esses dias aconteceu uma coisa muito interessante, que a gente faz apometria com a gente, né? As pessoas que trabalham ali no grupo sempre estão precisando, a gente está sempre fazendo um para o outro. E eu percebi que alguns casos são mais graves que eu digo assim, a pessoa está sofrendo mais no momento e precisa, com maior frequência, um campo de proteção. E aí, a gente faz. E foi possível trabalhar, assim, muitas questões do passado, né, das pessoas do grupo, veio explicação de muita coisa ligada ao passado, mas, e aí a gente trata entre aspas, né, a gente dá os comandos ali e tal, tem uma melhora excelente, a pessoa fica bem, a pessoa prospera financeiramente. Aí passa um tempo, Robson, a pessoa começa de novo num processo assim de angústia, de sofrimento, a gente vai fazer o campo de proteção, aí aparece um obsessor. Aí eu penso assim, mas aquele dia eu fiz e não apareceu. Aí a espiritualidade fala assim, esse obsessor aqui, fala para mim, né, mentalmente aqui, e a gente tem que ter muito equilíbrio, né, para ouvir o que a espiritualidade fala e saber o que eu posso falar para a pessoa. Aí a espiritualidade fala assim, esse obsessor é isso, isso e isso, do passado, disso, disso, disso. Aí eu pergunto assim, mas por que eu não vi aquela vez? Porque a gente tinha feito há um mês atrás, e aquele obsessor não apareceu. E a espiritualidade fala que ele está com a pessoa há 50 anos acompanhando a pessoa. Exato. Aí a espiritualidade fala assim, não era hora. Não era hora de ser trabalhado. Para que a gente ia te mostrar? E é assim. E as pessoas não entendem, né? Acham que tem que ser tudo de uma vez só. E é o que você falou, 50 anos acompanhando, né? Ô, Luciane, deixa eu te falar. Oi. Tem uma integrante do grupo, ela até já saiu do grupo, mas ela ficou com a gente um tempão. Quando eu faço campo de proteção para ela, que eu vejo que eu faço as leituras lá, que a espiritualidade me mostra a raiz do problema lá no passado, Robson, a gente já fez não sei quantos campos de proteção para ela. Cada campo de proteção aparece uma situação nova. Aí eu fico assim, gente, mas não é possível. Às vezes eu penso assim, mas quando que vai acabar, né, essa problemática? Mas eu vejo, não depende de mim, depende da espiritualidade. Não sei. E aí, vou até fazer um parênteses. Isso é principalmente para quem não é aluno, né? Porque para quem aprende lá, né? O que acontece? A apometria não é religião, né? Mas a gente se baseia bastante no que a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, as obras de Kardec. Por quê? Porque ali tem uma base espiritual que a gente, de fato, na hora de aplicar a apometria, a gente vê o que eles ensinam ali, né? O que, na verdade, o Espírito da Verdade ensinou para o Kardec, através das perguntas que ele fez. Quando a gente vê, aprende ali, a gente vê na prática, aquilo se sucede.
E um dos aspectos que tem lá diz, né, que aqui não é um mundo de felicidade, né? Justamente porque nós temos que trabalhar todas as questões kármicas que nós criamos, né? O mundo de felicidade não está aqui, vai estar do outro lado, né? A gente reencarna porque a gente precisa ainda eliminar essas situações. E aí, quando a gente vai trabalhando, como a apometria, por exemplo, né, vem aquilo que é mais necessário. E muitas vezes está relacionado à última reencarnação. Perfeito, aquilo foi trabalhado. Dá um tempinho, como a Luciane falou, as coisas acontecem, melhoram, tal. E realmente a pessoa até atinge uma certa estabilidade, mas por conta da própria dinâmica da vida e de necessidade, porque e as questões da reencarnação anterior a essa última, né? Vamos supor que foi 2 atrás, ou 3 atrás, 4 atrás. Eu vou deixar para transmutar isso na outra vida? Não. A gente quer progredir, né? Então, o nosso próprio espírito, a nossa consciência mais elevada, né? Ela acaba trazendo isso para o nosso dia a dia. E aí foi o que a Luciane falou, passa um tempo, a pessoa perde de novo um trabalho, porque tem outros desafios que surgem, né? E aí vai se trabalhar outros aspectos, né? E, Luciene, você falou, a pessoa, vocês convidam também para o grupo, pelo menos para ficar naquele... Ela participa da reunião online? Como que é essa parte de quem vai ser atendido? As pessoas que, por exemplo, se eu atendo uma pessoa aqui na sessão de Theta Healing ou de apometria clínica, é um trabalho que eu cobro, né, que eu não cobro muito caro, que eu lembro que o Robson falou assim, na época era R$100, né, um preço assim justo que a espiritualidade orientou. Mas olha que interessante, eu cobro barato, mas Deus me enviou dinheiro de outra forma. Sabe, a minha vida financeira melhorou, eu atendendo poucas pessoas de apometria clínica e Theta Healing. Tem semana que eu não atendo, tem mês que eu não atendo, mas Deus me enviou, minha vida prosperou de outra forma, né? Porque Deus, apometria, eu entendi isso muito bem, que a apometria, quando a gente pratica, da forma que o Robson explicou, tudo melhora. E para mim, tudo melhorou. E aí, quando eu atendo a pessoa, cobro. Aí eu vejo que o problema dela é espiritual, que ela tem mediunidade, que ela não trabalha, que ela precisa trabalhar. Aí ela, mas o lugar que eu vou... Aí eu vejo, faço uma leitura daquele lugar, eu vejo que lá não é adequado para ela. Aí eu falo assim, olha, até você encontrar um lugar adequado para você, um lugar que estuda, que te ajuda a pensar, que abre a cabeça, que estuda Kardec, tal, até você encontrar um lugar, se você quiser participar do grupo de orações, primeiro o grupo de orações. Lá você pode ajudar o próximo, e se você precisar de um campo de proteção, a gente faz, aí eu explico o que é o campo de proteção gratuito, e aí a pessoa vai para o grupo de oração ou vai para o campo de proteção para ser assistida. Ali a gente só faz o campo de proteção para ela, 1, 2, 3 vezes, e depois eu faço o convite. Se ela quiser, para ela vir participar do estudo, e depois, a hora que ela se reequilibrar mais, que ela tivesse um pouquinho melhor, e ter certeza do que ela quer, aí eu convido ela para o campo de proteção. Ou então, assim, tem muito tempo que não entra ninguém para o campo de proteção. Agora, para o grupo de oração, sempre está entrando pessoas. E essas pessoas que vocês marcaram, né, que vai fazer o campo de proteção, né, esse trabalho que dura de 30 a 40 minutos. Quando vocês fazem a reunião online ali pelo Google Meet, a pessoa também entra online? Entra, eu peço para entrar. Ela entra online. Porque a espiritualidade falou assim, a pessoa tem que ter o mínimo de esforço. Porque é muito cômodo eu ficar aqui na minha casa quietinha, de boa, e uma turma lá reunindo, rezando para mim. E assim, é o esforço da pessoa, sabe? Ela participar. E aí é assim, tem gente que abre a câmera, tem gente que não abre, é tranquilo isso. Aí a pessoa, quando vem alguma orientação espiritual para a pessoa, que a pessoa às vezes não é espírita, está lá no profundo desequilíbrio,
ou talvez até é espírita, ou umbandista, ou alguma outra filosofia, mas ela está num processo de conturbação ali, eu falo assim, ó, veio uma orientação para você, mas depois eu te mando um áudio te explicando. Aí depois encerrou o grupo, fechou a sala, eu mando um áudio para a pessoa e falo aquilo que vai trazer equilíbrio para a pessoa. Se for alguma coisa que vai perturbar, igual eu fiz, esses dias a gente fez um campo para uma pessoa, nossa senhora, foi muito perturbador. E aí eu vi coisas assim muito perturbadas da pessoa, eu não podia falar. Então, eu não falo. Não... Aí a gente vai... Engraçado, Robson, que Deus tem mandado para a gente, assim, parece que no momento atual, é um nível, assim, de problema muito parecido, sabe? É um grupo de pessoas com problemas parecidos. Geralmente são problemas de mediunidade, médios que não trabalham. Ou que estão trabalhando, mas naquele processo confuso ali, sabe? Tem vindo muita gente assim. Isso é bastante comum. E, Luciane, deixa eu te fazer uma pergunta. Normalmente, dentro do que a pessoa pede, né? Às vezes é natural. Olha, tem tantas perguntas, Luciane, eu nem combinei contigo. Você tá bem de tempo? Você tá apertada de tempo? Não, tá tranquilo. A gente nem combinou, né? Tá tranquilo. Um monte de perguntas. Eu estou tentando imaginar o que as pessoas que estão assistindo teriam vontade de perguntar. Então, eu tenho aí várias perguntas, mas vamos lá. Normalmente, e eu não sei se é o seu caso, às vezes a pessoa, quando ela vai pedir um trabalho espiritual, ela já tentou de tudo, né? E às vezes acumula um monte de pequenos problemas ou grandes problemas. Como é que você, no seu trabalho, foca isso? A pessoa tem vários problemas, vocês focam num ponto principal, outra procura trabalhar tudo dentro do merecimento da pessoa. Como é que vocês trabalham essa questão? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo da última moça que eu atendi de forma paga. Ela me pagou uma sessão, meu primo me indicou para ele. E ela trouxe uma problemática enorme. Aí veio questão de abuso sexual na casa religiosa que ela frequentava. Como que chama? Eu esqueci a palavra agora. Assédio Não fala o nome sexual. não, tá? Não fala o nome da religião, nada que nem... Não. É o nome assim, assédio sexual, né? Sim. Assédio sexual, problema financeiro, problema de relacionamento, problema de saúde, o nome no SPC, tudo isso. Aí, quando eu fui visualizar, não dava para tratar tudo em uma sessão de Theta Healing, nem de apometria. Aí, o que eu sempre faço quando acontece isso? Eu faço a leitura. Eu vi. Primeira coisa que eu faço é uma limpeza na pessoa, retiro, a gente vai dar os comandos para recolher os obsessores, né? Primeiro comando, aquela limpeza energética, a espiritualidade conduzir os obsessores para algum lugar, equilibra os chakras, os corpos e tudo, faz aquele tanto de comando lá para a pessoa se reequilibrar. E aí depois eu falo assim, olha, é muita coisa para resolver, você não vai conseguir resolver nem em 1 mês, nem 2, nem 3. Aí eu recomendo o culto do evangelho no lar, eu recomendo, às vezes, a leitura de algum livro, a oração do perdão, aquela que você indicou lá da Cristina Cairo, e eu peço para ela procurar uma casa, se ela tiver mediunidade, uma casa espírita ou umbandista, ou seja, o que for, que ela se sentir bem, que for uma casa séria. Eu peço para ela só estudar por enquanto, tomar passe, ler o evangelho, e, sabe, assim, aí eu começo por aí. E aí acontece que sempre a pessoa me manda áudio, sabe, aqueles áudios assim de 2 minutos, 3 minutos, naquele desequilíbrio, e aí eu vou orientando, graças a Deus eu tenho paciência de ensinar aquela coisa básica 1 milhão de vezes, né, o básico que a gente sabe, e aí a pessoa vai se equilibrando,
e quando ela precisa de um outro campo de proteção, ela faz, até a pessoa ir encontrando seu caminho. Ótimo. E no trabalho que vocês fazem do campo de proteção, quando você, por exemplo, você falou que vai fazer, já tem um próximo trabalho. Esse trabalho, normalmente vocês precisam repetir, ou quando vocês fazem esse trabalho, já tem já um bom resultado? Ó, quando vai do merecimento da pessoa, sabe? Sim. Eu já percebi isso. Quando é um médium que não trabalha, que tem mediunidade, mas nunca acha tempo de ir no centro, e lá na maioria das pessoas que moram nessa região, é difícil para eles frequentarem, eles não acham um lugar assim que gosta. Quando é um médium que a questão é mediunidade, aí sempre a pessoa está precisando de uma proteção. Mas aí eu falo, eu explico, mas aí a pessoa vai uma vez no centro, depois não volta, aí os problemas voltam tudo de novo. Então, eu percebo, assim, que há uma melhora, mas não há uma estabilidade, assim, da saúde e do equilíbrio. Uhum. E quando é assim, a pessoa que às vezes não tem compromisso mediúnico, ela tem um compromisso, assim, de fazer o bem, de, né, cuidar da própria reforma íntima. Às vezes o compromisso dela é na profissão dela, igual uma moça que a gente fez um campo de proteção para ela queria fazer medicina, e ela estava naquela fase, assim, de estudar, e não conseguia estudar, aquela coisa, o pai dela tinha morrido, e ela muito perturbada e tal. Aí eu percebi que não tinha nenhuma questão espiritual, mediúnica. O pai dela, eu percebi lá nas leituras que o pai dela, onde ele estava preso a ela no cordão energético, ele havia desencarnado e tal, que não havia resolvido questões. Aí eu fiz aquele comando lá para cortar os cordões energéticos, a espiritualidade socorrer o pai dela e tal, e ela tem muito medo de espírito, tem pessoa que você não pode nem falar em espírito, que a pessoa tem medo. Aí eu fiz esse trabalho com o pai, e com ela eu fiz todos os comandos, as proteções lá, e tudo que eu fui visualizando eu fiz. Aí passou um tempo, ela queria alugar uma casa que o pai dela tinha deixado de herança, porque ela precisava do dinheiro. E tem um espírito que eu dei o nome para ele, né, de Mago da Luz. Ele faz aquele trabalho assim de limpeza pesada mesmo. Quando eu visualizo ele trabalhando, é como se ele soltasse uma bomba atômica no lugar, parecido com aquela bomba atômica lá. E aí aquela energia assim limpa e abre caminho e tudo. Aí eu chamei ele fez a limpeza lá na casa, e fez isso, fez aquilo. Depois disso, passou um tempo, ela passou no vestibular de medicina, ela conseguiu alugar a casa que ela queria, que ela precisava do dinheiro, e ela passou na faculdade, mas não estava conseguindo o financiamento. Aí a gente fez outro campo de proteção para ela conseguir o financiamento. Hoje, ela faz faculdade de medicina, conseguiu o financiamento e a casa está alugada. Legal. Então, assim, depende, né, Aí eu visualizei que o compromisso dela, no momento, é com a profissão dela. Fazer medicina. É importante, né? E depois, Deus é que sabe, né? Exato. Eu daqui a pouco vou começar a te perguntar aí dos casos, mas eu queria mais uma última pergunta ainda sobre o desenvolvimento do trabalho. Como é que a gente sabe, a gente aprende, né? E quem faz o trabalho, na verdade, são a espiritualidade, são os mentores, independente de ser um trabalho caritativo ou de ser um trabalho clínico, profissional, terapêutico, são eles que fazem, eles auxiliam mesmo, né? E nós damos os comandos, mas, na verdade, é a doação de energia que a gente faz por meio dos comandos. Isso. Como é que você percebe, como é que você via esses mentores, essa espiritualidade no começo, e como você percebe hoje, porque vocês já devem ter aí praticamente um ano desse trabalho, né? O que você sentiu de diferença do que era quando começou e de como é hoje?
no começo, eu percebia que era só o meu guia espiritual, que assim, eu não sei exatamente quem que é, mas aqueles que eu mais visualizo, a minha bisavó, que é a orientadora espiritual desse grupo de oração, a equipe de apometria, que eu sei que eu estou ligada à equipe de apometria do curso, né, a equipe espiritual, porque várias vezes eles vinham. Dá licença um pouquinho, só para eu fechar uma porta ali. Ah, fica tranquila. Aí, no começo, eu percebi assim, que a espiritualidade meio que ficava me monitorando, sabe? Eu me lembro de uma fala do Robson, assim, que ele falou, se você sentir o chamado para trabalhar com apometria, e você não está trabalhando, e aí? Se você sentir o chamado, o que, que você está fazendo? Né? E desde o começo eu senti esse chamado, eu senti que eu tinha que trabalhar com apometria. Porque apesar de ser espírita a vida toda, a apometria, gente, ela é uma coisa de alma. A minha alma é apométrica, sabe? A minha alma, a minha essência está ali grudada na apometria, na prática apométrica. Então, eu sempre tive essa preocupação assim, o que eu estou fazendo com o meu conhecimento? Sempre. E o Robson, de vez em quando, dava um cutucão na gente. E eu sempre procurei levar muito a sério. E aí, no começo, a espiritualidade vinha me vigiar, entre aspas, né? Deixa eu ir lá ver o que ela está fazendo. Aí eu percebi, às vezes, ele era um diálogo assim rápido, eles viam que eu estava estudando tal, eram mais assim. Hoje, eu já percebo espíritos de todas as denominações religiosas. Eu já percebi espíritos que vêm trabalhar com a pessoa ligados a alguma ramificação protestante, evangélica, padres, freiras, espíritos ligados mais a Umbanda, seres extraterrestres. No campo de proteção que a gente fez, eu não me lembro que dia essa semana, eu visualizei uma nave extraterrestre chegando com seres, com umas luzes muito diferentes, umas coisas muito diferentes, para fazer um tratamento. Então, assim, hoje aumentou, eu percebo que a equipe espiritual de trabalho triplicou. Muito bom. Muito bom. E até para quem, né? Aí já é mais para quem não é aluno e de repente está assistindo. O que acontece é que a gente até aprende e ensina, né? Lá no curso. É que no começo, os mentores que dão apoio, quando a pessoa ingressa em qualquer trabalho espiritual, isso vale para tudo, né? Quando ela ingressa num trabalho, ela começa a fazer parte da egrégora que dá sustentação àquele trabalho. No caso da apometria, nós temos a egrégora da apometria, né? Que dá sustentação às pessoas que começam a estudar. E quando a gente começa a desenvolver os trabalhos, a gente tem apoio dessa egrégora, mas principalmente, que eu acho que isso é o principal, dos próprios mentores da pessoa, né? Que todos nós temos nossos mentores. Eles são realmente que dirigem os trabalhos, né? Porque isso também não é só a gente que ingressa num curso, né? Quando a gente ingressa num curso, já tem todo um trabalho, todo um preparativo que já foi feito. Então, os nossos mentores estão preparados, são eles que nos conduzem, na verdade, ao curso, né? Então, são eles que conduzem e auxiliam os trabalhos que a pessoa faz. Claro que eles têm apoio também da egrégora, né, que compõe o curso, a egrégora da apometria, e é o que a gente até aprende e fala, né, a Luciane sabe disso. A gente fala que os mentores que dão sustentação à apometria, eles também possuem outros mentores, né, que dão sustentação. E, por último, temos Jesus, né? Isso. Então, assim, isso é como a espiritualidade em todas as religiões, em todas as filosofias, práticas espirituais, se desenvolve. Mas a gente aprende, e aí a Luciane pode comprovar isso aí, que conforme a gente vai desenvolvendo os trabalhos, esse grupo de mentores de trabalho, ele vai aumentando à medida que o trabalho se expande. Isso. E, portanto,
Você sente que o seu trabalho hoje é mais seguro? Muito mais, Muito mais seguro. muito mais. E o meu sonho de criar um trabalho presencial, esse sonho ainda não morreu. A minha mãe veio lá da fazenda, da Serra da Canastra, que é onde a maioria do pessoal mora, dali. E aí eu tenho esse projeto de construir lá um quartinho, uma salinha, um banheiro, uma varanda, para fazer os trabalhos presenciais, sabe? Eu ainda tenho esse sonho. E eu, se Deus quiser, eu vou realizar ele. Agora, Luciene, antes de eu começar a te perguntar sobre os resultados, né, que vocês estão obtendo, vamos, como a gente gosta de fazer, né, deixar tudo às claras, né? Aham, Quando a gente vai desenvolver um trabalho espiritual, por mais protegido que a gente esteja, e eu posso afirmar para todos que o trabalho é extremamente seguro, né? Dos meus 25 anos de prática apométrica, muito mais da metade deles eu desenvolvi na minha sala de jantar, né? uhum, Isso no trabalho de grupo, 20, 25 pessoas reunidas, né? Em prédio até, né? Todo mundo tocando interfone para subir. O pessoal, pô, tem festa toda semana lá na casa do Robson. Mas, Luciene, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que quando a gente faz trabalhos, a gente está lidando com obsessores da outra pessoa, aham, às vezes magos negativados, espíritos draconianos, né? uhum, De dragão, e que podem, obviamente, né? O amigo do meu inimigo, às vezes eles vêm como inimigo, né? isso. Você sofre ataques espirituais por conta dessas ajudas que você faz? Como é que você lida com isso? Sofro, sim. Às vezes, assim, quando eu descuido das proteções, no começo eu não me atentava muito àquelas proteções finais ali, de apagar da memória as lembranças do trabalho, cortar cordões energéticos. Eu só fazia oração, encerrava. Aí eu comecei a perceber que eu não dormia. Todo mundo do grupo falava assim no outro dia: ai, que noite maravilhosa, apaguei, deitei e acordei no outro dia. E eu não dormia. E eu ficava elétrica, sabe? Aí eu fui assim, comecei a adoecer por causa disso, né? De não dormir, de ficar. Aí um dia eu fui fazer uma proteção para mim, eu sozinha aqui. A minha, o meu mentor, alguém, né, que me assiste, eu acho que era minha bisavó, falou assim: minha filha, você não está fazendo as suas proteções. Aí ela me mostrou a entidade que estava perto de mim, no meu campo, que era ligada à proteção que a gente tinha feito. E então ela falou que eu tenho que fazer as minhas proteções depois, antes do trabalho, que eu estava me descuidando disso. Então, antes do trabalho, eu faço para mim e para o grupo. Aí eu faço reforçar as pirâmides individuais de cada um e tal, tal, tal. Assim, bem resumido. É uns 8 minutinhos. Depois do trabalho, aí eu faço de novo. Transmuta as energias negativas das pirâmides individuais. Eu peço cada um para visualizar a sua pirâmide. Eu coloquei lá no grupo uma foto da pirâmide com a pessoa lá dentro. Coloquei uma foto de uma esfera energética em volta da pessoa, para a pessoa que tem dificuldade de pensar, de imaginar, ela ver como que ela tem que pensar, né? Porque o pensamento cria, né? E aí, depois que eu tomei cuidado com o início e o final, eu percebi que eu estou dormindo melhor, que eu estou, assim, menos elétrica, que eu estou mais calma, menos ansiosa. E, às vezes, acontece de ficar um obsessor no meu perto de mim, aqui, assim. Aí eu tenho que fazer um trabalho, assim, para ele, né? Aí eu chamo o pessoal, peço para fazer um campo para mim. E aí o mesmo trabalho que eu faço para as outras pessoas, eu faço para mim ali em grupo, né? E aí no momento do trabalho é que a gente pode direcionar o espírito. Teve uma vez que eu conversei com um inimigo meu do passado. Eu não melhorava, aí a espiritualidade me orientou
numa apometria individual para mim. Ela me mostrou a raiz daquele problema lá no passado, e é assim, Robson, é uma coisa muito estranha. Eu estou conversando com o espírito, mas, ao mesmo tempo, eu estou conversando com o mentor. Uhum. E aí, a espiritualidade me orientava assim, peça perdão a ele, porque você fez isso, isso e isso para a família dele no passado. E ele te encontrou. Então, aí eu pedi perdão, eu expliquei a minha situação, falei como que eu estava, que agora eu era outra pessoa, que eu estou me esforçando e tal, tal. Aí ele foi, a família dele, eu tinha prejudicado a família, ele, a mulher e os filhos. E aí todos foram conduzidos, graças a Deus, né? E eu perguntei assim à vovó, assim, vovó, mas por que só agora que eu tive conhecimento dessa situação? Ela falou, porque agora que é a hora deles serem socorridos. Então, assim, eu percebo que a gente está sempre à mercê de um inimigo do passado, de uma reencarnação que a gente não sabe aonde, mas o que me dá sustentação e equilíbrio é ter a humildade do mesmo jeito que eu vejo que uma pessoa que eu estou fazendo um campo, que ela matou alguém, que ela arruinou alguém lá no passado, que amanhã ou depois pode ser eu que vou visualizar que eu também fiz a mesma coisa, sabe? Uhum. Então, eu tenho que ter... Eu até falo isso no grupo, às vezes, quando é só, assim, 2 ou 3 pessoas que eu tenho mais intimidade, que eu já falei para eles de algumas coisas do passado. Aí, para eles não se sentirem, assim, muito inferiores, eu falo assim, mas não preocupa, não. Eu já fui feiticeira, já fui bruxa, uma maga negra aí do passado, agora eu estou aqui, ó, tal, tal. Então, assim, a gente fica igual, né? Uhum. Então tem várias coisas importantes aqui que a Luciane comentou, né? Uma delas é assim, todos nós, gente, todos nós já agimos de forma errada no passado de diferentes formas, Aham, né? E hoje, talvez, a gente esteja um pouco mais bonzinho e a gente não pode correr o risco de julgar ninguém, né? é, Em nenhuma situação que esteja, porque provavelmente a gente fez igual, talvez até pior. é, Então, à medida que a gente vai caminhando, evoluindo, a espiritualidade vai mostrando essas situações para a gente poder regenerar, né? E isso isso. cada vez vai aumentar mais, porque nós estamos entrando na era da regeneração, né? Até a pergunta inicial, que foi sobre as possibilidades, né, de nós sofrermos algum tipo de ataque por conta dos trabalhos espirituais, a gente aprende que isso pode acontecer e aprendemos como evitar isso. E a Luciane comentou que no começo ela estava se descuidando dessa parte, né? Mas depois que começou a fazer, tudo se resolveu, né? Não Foi. que não possa acontecer, mas diminui bastante, né, Luciane? Nossa, muito. E Muito. é com a minha tia também, com os médiums, porque tem muita gente lá no grupo que não é médium. Então, a pessoa não sofre muito, assim, vamos dizer assim, não cria muito cordão energético, não capta muita energia, não tem muito problema. Agora, quando a pessoa tem mediunidade, como é o caso de alguns ali, se eu não faço as proteções de desligamento, no outro dia a pessoa amanhece com dor de cabeça, cansada, mal, sabe? Então, eu tenho que fazer as proteções para mim e para eles também. Uhum. E a minha tia sempre lembra: nossa, Luciene, você esqueceu da minha proteção. E ela é muito sensitiva, ela puxa tudo para ela, sabe? E eu não posso me descuidar dela. E a gente vai começar a falar da parte boa aqui, mas deixa eu aproveitar também mais esse gancho, que é o seguinte, gente. Não importa o trabalho espiritual que a gente faça, tá? Pode ser reiki, pode ser passe espiritual, faça um trabalho de cromoterapia, quem faz massagem, quem faz acupuntura, qualquer trabalho que a gente faz de auxílio, e não é só de auxílio espiritual e energético, tá? Médicos, dentistas, psicólogos, psiquiatras, então, as pessoas, principalmente que têm uma certa mediunidade,
e que têm contato com pessoas, elas podem sofrer esse tipo de efeito, né? De uma reação de você estar... É como se fosse assim, você vai limpar um carro. Não tem como você não limpar o carro e não se sujar, né? É, Você vai encostar ali no carro que está sujo, vai sujar sua roupa, vai ficar com sabão, água. Então, nós temos que, depois de fazer essa ajuda, nos limpar. Só que, na apometria, tudo que a gente faz na apometria é muito intenso. A gente aprende como buscar energias, como se desdobrar. Imagina que tudo que a gente faz num trabalho espiritual, que muitas vezes a gente pode aprender com outras técnicas, né, sem desmerecê-las. Ah, a gente aprendeu o grau 1 aqui, 5 aqui, aqui não aprendemos nada de tudo que tem que ser feito. Na apometria a gente procura aprender tudo da forma mais intensa possível. Então, desde o início até o fim, né? Desde os dias anteriores até os dias posteriores. E para deixar aqui como, vamos dizer assim, uma ajuda mesmo. Porque a gente vê pessoas muitas vezes parando de fazer trabalhos espirituais. Às vezes a pessoa tem uma clarividência, não que precise para jogar tarô, mas ela é um bom tarólogo, trabalha com radiestesia, trabalha com cromoterapia, com reiki, e por não saber lidar com esses resquícios, a pessoa acaba desistindo, às vezes com um dom maravilhoso, né? Então, saiba que existem conhecimentos, né? Bom, nós ensinamos lá, mas é importante você saber que existem conhecimentos para você se desligar, se proteger, para que essas situações não aconteçam, tá? Agora, Luciane, vamos para a parte boa? Nos conte aí alguns casos, né? Lógico, vamos manter o anonimato, né? De resultados que você tem obtido, porque a Luciane tem feito, né? Um estudo que a gente faz, que a gente chama de mentoria de práticas apométricas, que é reunir um grupo de alunos onde a gente só discute casos apométricos, né? E aí ela comentou num desses trabalhos os casos que ela estava obtendo de melhoras, por isso que a gente até convidou ela para ela contar aqui. Então, vamos contar, então, as coisas boas? vamos. Nossa, são muitas. Uma vez nós fizemos um campo de proteção para uma pessoa, foram vários campos, ela é muito próxima, ela, de vez em quando ela participa, e toda vez que eu fazia um campo, eu visualizava, assim, umas 2 ou 3 encarnações dela. E o problema que ela trazia aquele dia estava ligado a uma encarnação ou a outra, em contextos diferentes. E aí, problemas de saúde que ela tem hoje, atualmente, ela tinha um problema respiratório muito, assim, muito grande mesmo, muita dificuldade de respirar, muita asma. E aí eu identifiquei lá a origem, lá no passado, uma personalidade dela, lá naquela encarnação e tal, naquele processo ali muito doloroso, e ela encarnou hoje, e hoje ela tem problemas respiratórios. Só o fato de ir lá, fazer aquele trabalho com aquela personalidade, cortar os cordões, fazer as limpezas, e depois trazer para ela, eu não falei para ela assim, é porque você fez isso com outra pessoa e agora você está sofrendo. Eu não fiz isso, eu achei que não era necessário, porque ela mora em outro lugar, né? E se ela se desequilibrar? Aí eu só falei assim, olha, é um problema espiritual, de uma personalidade, assim, assim, assim. Ela, de 2 dias, ela foi melhorando, 3 dias ela foi melhorando, e hoje ela tem consciência que aquele problema respiratório dela é ligado ao passado, que ela não sabe, assim, exatamente como que é, mas o problema respiratório está equilibrado, ela está bem. Então, assim, ela já sabe que quando isso acontece, o que ela tem que fazer? Ela não se desespera, ela não se desequilibra, porque eu percebi que tem certas coisas que a gente não tem permissão para resolver totalmente, sabe? Uhum. Mas a pessoa pode viver bem. E aí, num outro campo de proteção dela, um tempo depois, eu percebi lá um inimigo espiritual que fazia 30 anos
A espiritualidade me mostrou, me contou que ele estava com aquele casal, atrapalhando ela e o marido dela. Ele humilhava ela, ele maltratava ela, fazia pouco caso dela. E, sabe, aquela coisa assim, 30 anos. E aí, com esse espírito, a espiritualidade me pediu para mostrar o espelho. Eu mostrei o espelho para ele, o presente, o passado. Ele não concordou com o que ele viu no passado, não queria mudar. Aí a espiritualidade falou, leva ele para o futuro. Deixa ele lá alguns segundos. Que o tempo espiritual é outro, né? Eu não sei contabilizar como que é isso. Aí eu visualizei ele lá no futuro, e nesse meio termo, eu pedi o pessoal para fazer orações para aquele espírito. Que aí eu falei, olha, tem um espírito, vamos fazer oração. Quando eu falo que vou pedir o espelho, todo mundo já sabe que é o espírito. Aí ele ficou lá, depois eu trouxe ele de volta, ele reconheceu, ele falou que não ia ficar com ela mais, e a espiritualidade pediu para chamar uma avó dele, para vir socorrer ele. Eu chamei a avó dele, e eu vi assim, ele se ajoelhar e tal, foi muito emocionante. Até eu comecei a chorar de ver a cena. Ele, depois de tanto sofrer, ele viu a avó, e a avó acolheu ele nos braços e ele foi levado. Tudo bem, terminou a proteção, a gente foi dormir e tal. Aí eu pensei assim, talvez a minha tia melhora, né? Eu não dei assim, não imaginava que era daquele jeito mesmo. Passou uns dias, né? A pessoa falou assim, Luciene, você não acredita que a pessoa, que o meu marido agora é outra pessoa? Ele me trata bem, ele conversa comigo, ele me pergunta a opinião, pede a minha opinião. Ele está alegre, ele está bem-humorado, é outra pessoa. Eu falei, mas não é possível, eu não estava acreditando. Aí, isso já tem uns 4 meses. Uhum. Até hoje, a pessoa está boazinha, calma, amorosa, o casamento dela é outro. Que legal. É. Conta mais, conta mais. Tem muitos, muitos. Esse outro, ele é assim, ele é um pouco triste, mas ele é positivo. Uma pessoa lá, ela também trabalha na fazenda, ela havia comprado uns pequenos animais lá, um rebanho de aqueles cavalos pequenininhos lá, que eu esqueci o nome. Aí, os cavalos estavam empanzinados. E ele querendo vender esses cavalos, e aquela peleja, os cavalos, cada dia era um cavalo que estava doente, e dava remédio, o cavalo não melhorava, e aquele negócio, e um desequilíbrio. Ele tem muita mediunidade de efeito físico. Lá na casa dele, todos têm mediunidade de efeito físico. Então, as coisas acontecem na casa da pessoa, sabe? Com os animais. Porteira bate sozinha, porteira abre sozinha, umas coisas assim, bem... Aí, quando foi fazer o campo de proteção para ele, ele pediu para os animais dele lá. Quando eu fui fazer, a espiritualidade me mostrou que os obsessores, os inimigos dele, tinham colocado um objeto ali, né? Eu vou falar a palavra assim, mas é com todo respeito, no ânus ali do animal, sabe? Todos os animais que estavam doentes tinham aquele objeto introduzido ali, e o animal empanzinou, né? O animal passava mal, o animal não comia. E aí eu visualizei todo o cenário espiritual e o que esses obsessores tinham feito com os animais para prejudicar ele, né? E aí eu chamei a equipe espiritual, o Mago da Luz, né? Pedi socorro ali todo mundo, eles fizeram todo o trabalho, porque a gente não faz nada, né? E aí eles fizeram o trabalho e tal, a limpeza. Passou uns 2 dias, eu pedi notícia, né? Ele falou assim, nossa, Luciene, ó, todos os animais melhoraram. Eles estão comendo normalmente, não tem nenhum doente. E eu já vendi 2, e graças a Deus tudo melhorou. Então, assim, até com os animais, a gente às vezes precisa fazer uma proteção, né? Exatamente. Ou seja, aproveitando no campo da agricultura. A pecuária, né? Da pecuária. Nossa, a gente faz até para os queijos lá. É assim, eu sei que parece muita loucura,
Mas Não, para quem é do meio, não é loucura, não. aí eles me ligam assim, Luciene, os queijos estão dando problema, os queijos estão inchando, e a gente precisa. O queijo lá é o ganha-pão da família. Eles tiram leite, faz queijo, vende, e se o queijo atrapalha, como que eles vão vender, né? Aí eu penso assim, meu Deus, mas fazer apometria para o queijo, fazer campo de proteção para o queijo, eu ficava assim no começo, né? Aí a espiritualidade, minha filha, é a necessidade dele, faz a proteção, aí eu ia, né? A espiritualidade puxava minha orelha, eu ia. Aí quando eu ia fazer a proteção lá, então hoje nós vamos fazer um campo de proteção para produção dos queijos, tá? Aí eu tinha que fazer a pirâmide no curral, aonde tira o leite, aonde o gado pasta, aonde fabrica o queijo, a queijeira lá. Robson, quando eu ia fazer, que eu fazia o giro de 360 graus, eu percebia que os obsessores, eles colocavam coisas na água que ia para a queijeira, eles criavam um campo negativo na vaca, e eles iam lá na queijeira e colocavam umas. Eu via eles jogando um negócio assim em cima dos queijos. Aí eu falei, então agora eu entendi. Por que que tem que fazer um campo de proteção lá para os queijos lá do pessoal? Aí tinha que fazer toda a limpeza. Não, primeiro eram os obsessores. Trabalho com os obsessores. Depois, a limpeza, tudo, aquele tanto de comando. Ali, às vezes, aparecia bolsão energético, às vezes aparecia que aquela situação estava ligada à pessoa que fazia o queijo, às vezes estava ligado ao antigo morador da fazenda. Então, assim, aí era um trabalho complexo, sabe? E graças a Deus, Robson, nossa, eu sou tão agradecida a Deus que a gente já visualizou mago negro ali por trás, obsessores cruéis, líderes, né, de obsessores, e eles são ali, a espiritualidade vem, conversa, traz um familiar dele, e a hora que ele vê a mãe, a hora que ele vê um parente, ele se ajoelha, ele chora, ou ele abaixa a cabeça de vergonha, e assim, e ele é recolhido e conduzido para um lugar adequado. E eu sou muito grata por ter a oportunidade de fazer isso e ver a melhora na vida das pessoas. E depois ouvir o relato que a pessoa fala assim, nossa, Luciene, graças a Deus, vendeu todos os queijos. Nossa, está tendo encomenda, a gente não está dando conta das encomendas. E assim, nossa, é só felicidade, é só alegria em ver isso. E aí a gente não mede esforços para fazer campo de proteção quando a pessoa pede, sabe? Que bom, né? Nossa, sem palavras. Deixa eu tocar duas coisas aqui que a Luciane falou, né? Eu tô emocionado aqui, viu, Luciane? Porque, assim, gente, eu tô hoje na apometria, né? A Luciane tá, ó, eu vi aqui, Luciane, você se inscreveu no dia 8 de março de 2023. Foi. E hoje, nós estamos gravando, é 28 de setembro de 2024. Aham. Quantas coisas ela já tem conquistado em pouco tempo, né? Nossa, dá um livro, assim, de experiências, né? É. E quando eu entrei, talvez as pessoas saibam não, mas era um caso, né? Na época era minha namorada, né? Uhum. Desenganada pelos médicos, né? Então, assim, nós tínhamos feito cirurgia, todos os tratamentos médicos, quando a gente ouviu que a apometria trabalhava as questões relacionadas a karmas. Bom, eu era uma pessoa boa, a minha namorada também, para mim foi óbvio, né? Isso é um karmático. A gente já tinha tentado terapia, cirurgias espirituais, que tinha melhorado a dor, mas a situação em si não, né? Que era delicado. E aí foi através de uma discussão, de uma mensagem, num grupo, né? Que alguém falou sobre a apometria, que eu fazia parte na época. Uhum. E aí eu que falava que a apometria trabalhava questões kármicas. Eu sei que isso devia ser uma terça ou quarta. Domingo eu estava já participando de uma palestra
E daquele momento até quando eu fiz o trabalho para ela, que foram e mais um complemento, deu um total de 3 trabalhos na história como um todo, sendo que para ela especificamente foi um e um complemento. Foram 3 meses, né? De algo que se arrastava já, sei lá, 4 anos de sofrimento. E assim, o que eu aprendi, que a Luciane já viu, tudo é espiritual, né? Então é o queijo, é o cavalo, é a empresa, é a saúde, né? E esses irmãos que estão às vezes nos cobrando, né? Na maioria das vezes é isso mesmo que acontece. Existem muitas formas de ajudar, porque na apometria a gente não afasta o espírito, não prende o espírito, não faz nada disso. A gente trabalha com amor porque a lei principal da apometria, que a gente chama de lei áurea, é o amor, né? Uhum. E aí, dentro das várias possibilidades que a gente tem de auxiliar o espírito, uma delas é essa. O espírito, todo espírito tem uma mãe, tem um pai, tem um Isso. irmão, e muitas vezes está na luz. E aí eles vêm também participar do trabalho, porque esse trabalho que a gente faz num dia e num horário, como ela falou assim, a gente vê um dia e horário e faz. Na verdade, aquele dia e horário que o pessoal consegue se organizar já foi marcado pela espiritualidade. E naquele dia, participa, inclusive, familiares da pessoa. E ela comentou que num desses trabalhos ela viu ali, né, o familiar vindo, né? E a hora que a pessoa vê aquele familiar, né, envolto em luz, vindo auxiliar, então, são vários benefícios. Não é só benefício para a pessoa em si, né, que vê aquela magia, aquelas energias negativas ou aquela desobsessão terminar, mas para o próprio obsessor que se vê livre daquilo, né? Uhum. Gente, eu vou te deixar livre. Se você quiser contar mais algum caso pessoal ou algum outro caso, né? Porque eu não quero abusar Não, é um do prazer. tempo. E, portanto, eu vou te deixar livre aqui como é que você quer conduzir esse finalzinho, né? Mas eu acho que deu para a gente poder contar pelo menos um pouquinho, né? Mais para as pessoas entenderem como que foi como é que você começou, né? Como esse trabalho iniciou e como ele continua se desenvolvendo, né? Eu só vou lembrar, eu me lembrei aqui como eu comprei o curso, né? Ah, Porque eu não tinha dinheiro para uhum, pagar o curso no valor total, que normal. E aí, uma cliente, ela queria, eu atendi ela um dia, e ela falou assim, Luciene, eu queria que você fizesse um pacote para mim, porque eu estou precisando tanto de atendimento, e eu queria que você fizesse mais barato, para eu poder fazer uma por semana. Eu falei assim, mas não tem necessidade de uma por semana? Não, mas eu preciso. Eu falei, não, então tá. Aí eu fiz o valor lá do pacote para ela fazer 4 sessões, ela me pagou adiantado, e esse dinheiro foi a conta de eu comprar o curso de apometria que estava na promoção. exato. Aí a Robs colocou o curso na promoção, e eu fui lá e comprei, então falei, meu Deus, não é à toa que eu estou na apometria. Eu não tinha dinheiro, o dinheiro apareceu na hora da promoção, a apometria transformou a minha vida e está ajudando muitas pessoas, igual me ajudou e me ajuda todos os dias. A minha vida financeira melhorou, eu estou prosperando, graças a Deus, estou em paz, tenho consciência de quem sou eu e aonde eu quero chegar. E aí eu digo assim, se você conheceu a apometria, se você teve a oportunidade de receber um curso, escuta seu coração e veja o que fala o seu coração. É um chamado para curar a si mesmo e ajudar os outros? Segue seu coração, porque é só bênçãos, é só alegria e é tudo de bom. Eu só tenho que agradecer, Robson, a você, a sua equipe, a vocês que se desdobram nessas mentorias, nesses cursos e tudo mais. Eu agradeço do fundo do meu coração. E estou ansiosa esperando aí a oportunidade de fazer o outro curso que eu já me inscrevi. Que legal. Eu já estou na fila lá. Bacana. Luciene, a gente deseja muito boa sorte. Muito obrigado, gente. A gente conversou uns 5 minutinhos antes, né, Luciene? Depois Foi. começar a gravar, né? É.
E não, às 5 não, acho que deu uns 10 minutos, né? Foi. Deu uns 10 minutos. E a Luciane contou vários e vários e vários casos, vocês não têm ideia. Assim, a experiência que ela adquiriu é muito grande, né? A gente vai deixar aqui, viu, Luciane? As pessoas quiserem te contactar, né? Acho Tá que é bom. importante quem quiser te procurar, porque você tem bastante experiência que pode estar compartilhando, auxiliando. Aham, E, graças a Deus. muito obrigado, Eu que agradeço, imagina, é um prazer. gente. Tá, Sucesso, tá bom? tá bom. Para aqui a gravação.